Olá, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Judeu ou Gentil? Qual é o melhor plano? E a palavra do Senhor que me dá a direção para falar sobre isso está na carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo 2, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Só até aqui, amados. Bom, aqui nós vemos esta passagem do apóstolo Paulo exortando as pessoas, exortando aqui a Pedro, né? Que Pedro ali está entre os gentios, se comportando como um gentil, e quando o povo dele chega, o povo judeu, ele começa a se comportar de forma diferente. Então qual é o melhor plano? Ser judeu? Se comportar como um judeu? Ou se comportar como um gentil? O judeu, ele nasce judeu por descendência de Abraão, descendência do povo hebreu. E os gentios são aqueles que não fazem parte do povo judeu. Quem não é gentil, quem não conhece a palavra é chamado... Quem não é judeu, né? Não conhece a palavra é chamado de gentil. E aqui os judeus, eles nesta época são circuncidados, seguem ali ainda as leis de Moisés, creem em Abraão. Eles estão ali nos caminhos da lei. Mas Jesus Cristo, que ensinou a Pedro, que ensinou a Paulo, e não veio para descumprir nada do que está na palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor, como está em Mateus 5, Jesus veio para cumprir. Mas ele ensina que melhor que a circuncisão física é ter um coração circuncidado. Melhor que a circuncisão física é ter um coração circuncidado. É ter um coração modificado pela palavra do Senhor. É ter um coração com algo tirado fora. Porque a circuncisão é isso, é tirar algo fora que pode, na época, né? E até nos dias de hoje, podia causar alguma inflamação para os homens, né? Era isso que a circuncisão representava, além de seguir a lei. A circuncisão do coração é tirar aquilo que não tem que estar lá. Mas o povo judeu não enxergava dessa forma. Seguia as leis, buscavam seguir as leis, porque ninguém conseguia. Só Jesus conseguiu. Mas não tinha o coração transformado pela lei. Porque a intenção da lei não era limitar as pessoas. A intenção da lei não era reduzir a intimidade das pessoas com Deus, nem ampliar. A intenção da lei é transformar o coração das pessoas. E já os gentios, ao contrário, eles não eram circuncidados e não conheciam a palavra de Deus. Mas através de Jesus,
que ensinou os apóstolos, que andou com os judeus, que andou com romanos, que andou com gentios, que andou com publicanos. Ele veio para nos ensinar que Deus já não se agradava mais só daquela nação que ele tinha escolhido, que ele não dava permissão mais só àquela nação que ele tinha escolhido, que era o povo hebreu, o povo judeu, mas todo aquele que tivesse um coração circuncidado, um coração modificado pela palavra de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, teria os mesmos direitos do que aquele povo judeu que negou Jesus. Porque Jesus veio para eles, mas eles não o aceitaram. Jesus veio para aquele povo que deveria seguir a lei, mas muitos o recusaram. Não todos, mas muitos o recusaram. Mas ele veio também por você e por mim. Eu não sei qual é a sua descendência, você que está aí ouvindo, assistindo. Eu não sei qual é a sua nacionalidade, mas Deus sabe. Mas sendo judeu ou não, sendo daquela nação do povo escolhido por Deus ou não, Jesus veio para permitir que você e eu também possamos fazer parte do povo escolhido por Deus. Todo aquele que crê em Jesus se torna uma nova criatura e passa de criatura a filho e é escolhido por Deus. Um judeu nasce judeu e é a opção dele seguir a lei ou não, é a opção dele seguir a Jesus ou não. O gentil, ele também nasce gentil. Não faz parte da descendência do povo escolhido por Deus. Mas aquele que toma posse da palavra de Deus, aquele que toma posse da palavra de Jesus, se torna a nação escolhida. Pela própria escolha. Pelas nossas escolhas. As nossas escolhas fazem a diferença. E isso é tão grandioso, tão poderoso que eu ouvi um pastor comentando sobre a distância entre o céu e o inferno. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Para você aí, se você não ouviu a palavra desse pastor. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Ele comenta que pode ser muito grande essa distância, porque o céu está lá em cima e o inferno está para baixo. Mas ele mesmo explica. A distância é aproximadamente 30 centímetros. Porque é a distância entre a sua mente, entre o seu cérebro e o seu coração. Aproximadamente 30 centímetros. Essa é a distância entre o céu e o inferno. Porque o que você coloca na mente, se for palavras de maldição, contenda. Se você for pessoa que manipula outras pessoas, ou que é manipulada por elas, se banca o inocente, ou se faz de inocente, se não busca sabedoria, se trata as pessoas com egoísmo, só quer para si, não quer compartilhar nada com ninguém, as pessoas maldosas, pessoas que fazem o mal para outras pessoas, os idólatras, aquelas pessoas que colocam outras pessoas ou qualquer outra coisa acima de Deus, porque Deus sobre todas as coisas. Quando a palavra diz amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Nós temos que amar Deus em primeiro lugar. Se a gente ama alguma outra coisa ou alguém mais do que Deus, isso é idolatria. E a idolatria, a maldade, a perseguição, o egoísmo, a murmuração, a reclamação, a inquietação, são caminhos para o inferno. A gente coloca na nossa mente tudo isso. A maldade, a incredulidade, a idolatria na nossa mente. Da nossa mente desce para o nosso coração. São caminhos para o inferno. São caminhos para o lado do maligno. São caminhos que a gente acaba abrindo, além de caminhar no lado errado, na direção errada, abre portas para que tudo que não vem de Deus domine a sua mente. Lá em Provérbios 4:23,
A palavra do Senhor vai dizer que de tudo que tiver que guardar, guarde o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Do seu coração procede as fontes da vida. Do seu coração procede os caminhos para o céu ou para o inferno. Não que a gente tenha poder para decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno. Mas o que a gente coloca na mente, transfere para o coração. Vai ajudar a definir se nós vamos para o céu ou para o inferno. Então nós temos escolha. Eu não sei se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu tenho convicção que eu reconheci a Jesus como meu Senhor e Salvador, desci as águas do batismo, tenho buscado andar nos seus caminhos, mas quem sabe lá no último dia, Deus olhe para mim e fala: ó, José, ó, Ricardo, aparta-te de mim, pois não te conheço. Mas Senhor, eu estava na igreja, eu fui batizado, eu aceitei a Ti como meu Senhor e Salvador. Aparta-te de mim, pois não te conheço. Onde estão as tuas obras? A gente sabe que não é pelas nossas obras que seremos salvos, mas pela graça de Deus. Mas o mesmo Jesus que diz que somos salvos pela graça, pelo sacrifício dele na cruz, também disse que a fé sem obra é morta, e que a obra sem fé também é morta. E se não temos obras, e se não temos fé, como queremos entrar no reino dos céus? Se você e eu somos transformados pela palavra de Deus, temos que transformar aqueles que estão à nossa volta. Quem é transformado tem que transformar. O transformado tem que transformar, tem que transbordar a sua transformação na presença de Deus ao redor daqueles que estão à sua volta. Mas é a gente que faz? Não, nós somos caminhos. Nós somos usados, somos vasos usados por Deus para que Deus transforme também aqueles que estão à nossa volta. Com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, quebrando tudo isso aqui. Não sendo tolo, não sendo inocente, manipulável. Porque quando a gente é tolo e inocente, manipulado por pessoas maldosas, não estamos sendo caminho de bênção. Quando você é tolo, inocente, manipulado, ah lá o crentinho lá, ó, nem sabe o que tá falando. Tá tão bitolado na palavra ali que qualquer um que chega engana. Isso envergonha a Deus. A nossa tolice, a nossa inocência, a nossa maldade, a nossa manipulação, ou ser manipulado pelas pessoas, envergonha a Deus. Se você segue os caminhos do Senhor, se você busca a palavra de Deus, tem que buscar também e pedir a Deus sabedoria. A sabedoria não vem do ser humano, a sabedoria vem de Deus. A inteligência nasce com o ser humano. Deus nos dá inteligência, mas a sabedoria Ele entrega. Muitas pessoas têm tanta inteligência que usa para manipular, para ser egoísta, para conquistar coisas, para tirar coisas de pessoas para conseguir para si, com inteligência. Mas o sábio não. O que recebe a sabedoria de Deus não pratica essas coisas. E é aquela distância do céu e do inferno que coloca na mente, diante da palavra de Deus, são caminhos para os céus, quebrando tudo isso que está aqui. Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor plano? Ser gentil ou ser judeu? Ser judeu ou ser gentil? Nenhum dos dois. O melhor plano, o plano perfeito, é ser cristão. Ser cristão é o melhor plano. Seguir os caminhos do Senhor é o melhor plano. E olha aqui e fala, mas... E Jesus? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome dele. A palavra Cristo significa transformador. Jesus Cristo não fez o que ele queria. Ele não veio para essa terra para fazer o que ele fez. Ele veio nesta terra, o Filho de Deus, veio para esta terra para fazer a vontade de Deus. Isso é ser cristão, fazer a vontade de Deus. E ele fez. Então não importa se você é judeu circuncidado, se você só anda de acordo com a lei.
Não importa se você é gentil, não conhece a palavra do Senhor, mas está buscando ao Senhor, está reconhecendo a Jesus, está aprendendo com Jesus, são caminhos para a salvação. Caminhos do cristão. Então, nem gentil nem judeu, mas cristão. E será que é fácil ser cristão? Será que é fácil caminhar como Jesus caminhou? Não é fácil. Não é fácil, mas a própria palavra diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E sim, ele era o Filho de Deus. Ele venceu porque ele é o Filho de Deus. Mas você e eu também podemos, caminhando com ele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Judeu ou gentil? O melhor plano não é nenhum desses. O melhor plano é seguir a Jesus. O melhor plano é ser cristão. Não é ser religioso, católico, evangélico, sei lá, outras denominações. O espírito de religiosidade cega. O Espírito de Deus e Jesus abre os nossos olhos e abre a nossa mente. Que não sejamos aí nem judeu, nem gentil, mas que sejamos cristãos transformados pela imagem de Jesus Cristo. Um cristão transformado pela imagem de Jesus Cristo. E sendo assim, não, seremos transformados e cumpridores da vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Este é o melhor plano, o plano perfeito. Tem um louvor que vai dizer: Jesus, o plano perfeito, o mistério da graça que me transformou. Seja transformado por aquele que veio para pagar pelos meus e os seus pecados, para que através da graça, do sacrifício dele, possamos ser salvos. Um cristão que segue a Jesus, transformado e modificado por ele. É isso que precisamos ser. Este é o plano perfeito. Fique com esta palavra no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe a todos.